A gente faz melhor porque é uma ferramenta nossa, no sentido de que a gente tem a experiência. É um trabalho específico daquela questão bem transversal, mais executiva, que é a avaliação de imóveis rurais, né? Então, em cima disso, a gente desenvolveu, está desenvolvendo e continuar sendo desenvolvido essa plataforma para dar resposta a talvez ingerências que vêm por cima tentando interferir no nosso trabalho, na nossa especialização, logo na nossa especialização. Isso existe. Isso existe. Então, esse aqui é um escudo defensivo ao mesmo tempo. A gente fez isso aqui para poder, olha, não, peraí, não, a gente também sabe fazer e sabe fazer melhor. Então, por isso surgiu o Territorial Geo, essa plataforma, e eu passo a palavra para o Miguel Reginaldo aqui, que é o nosso relator desse processo, que junto de um grupo de uns 10, né, Miguel? São uns 10 que está desenvolvendo isso, né? Fala o nome aí da turma. Isso. Boa tarde novamente a todos. Miguel Reginaldo. Bom, à frente desse trabalho do desenvolvimento dessa plataforma, a gente tem um grupo também de peritos federais territoriais, né, que estão ajudando no desenvolvimento dessa ferramenta. E aqui vale destacar o nome deles, né? Daldegan, Cássio, Ernesto, Helder, da Bahia, Erismar, lá do Piauí, Evane, de Goiás, Paulo Gustavo, do Piauí, a Priscila, que está aqui presente, Danilo, que esteve ontem aqui também, e o Walter Bright, que acho que é lá do Rio Grande do Mato Grosso do Sul, né? Esses colegas, eles estão nessa equipe, né? Levantando os requisitos necessários, fazendo as críticas e analisando as sugestões que estão vindo, porque essa é uma ferramenta que já está em plena atividade, a gente já lançou, já está indo para o terceiro, quarto mês, e a gente já tem um bom número de trabalhos que estão sendo elaborados nessa ferramenta. A gente vai tentar mostrar aqui para vocês algumas evoluções que a gente vai tentar implementar de hoje para amanhã. A gente não, se vocês acessarem hoje, vocês não vão conseguir visualizar, mas são algumas implementações nessa ferramenta visando atender aos pedidos dos colegas nas superintendências que estão usando esse material, tá? Nada, claro, impede de que outras evoluções, outros incrementos possam ser atendidos de acordo com o que for chegando para a gente for fazendo essa análise e for solicitando as implementações disso no sistema. Bom, eu não vou demorar muito, que é para a gente não ficar muito cansativo, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu vou pedir licença para vocês para poder ficar sentado, porque eu vou ter que manusear o computador, então não vai dar para fazer as duas coisas em pé. Alguém aqui, quem ainda não teve a curiosidade de acessar o sistema? 1, 2, 3. Então, são poucos, né? Por conta do número, então, qual é a ideia? Porque na realidade a gente já tem dois módulos aqui para mostrar para vocês da plataforma. Então, a primeira plataforma que já está em uso, eu vou focar um pouco mais, como a grande maioria já acessou, já teve curiosidade, já viu, e aqueles que estão assistindo também já acessaram. Então, para não ficar muito cansativo e repetitivo, a gente vai avançar um pouco, né, na demonstração e vai focar um pouco mais nas alterações que foram realizadas, tá? O Territorial Geo, né, ele tem alguns objetivos, né, é uma plataforma que foi concebida... A Netflix entrando aqui, né? Foi concebida como uma ferramenta de análise espacial, né, focada em centralizar, organizar e potencializar o uso de dados estratégicos. Ou seja, a gente tem um banco de dados com diversas possibilidades de análise territoriais. Então, essa é a ideia. Quem trabalha com QGIS, ou quem já trabalhou com QGIS, ou com outro sistema de informação geográfica qualquer, a gente sabe da dificuldade que é de obter as camadas para a gente poder fazer as análises de um determinado polígono. Então, essa dificuldade de você ir buscar uma imagem, um dado raster, um dado vetorial, porque isso está distribuído, cada órgão tem um dado diferenciado, e dependendo da ação ou da atividade que você vai trabalhar,
certos dados que você não usa, tem outros que você vai demandar, e a gente sabe a dificuldade que é de buscar isso em diversos lugares, e quando você passa muito tempo sem fazer aquilo, quando volta, aí tem que lembrar novamente, rapaz, onde foi que eu peguei aquela informação, tem que buscar, e às vezes tem que estar atualizando, e isso é uma dificuldade. Então essa é a ideia da plataforma, é a gente ter num lugar só diversas camadas, diversas bases de dados num lugar só, de diversos órgãos, inclusive. Então, a gente tenta fazer essa concentração num lugar só, consolidando aí múltiplos bancos de dados, né, dados geoespaciais fragmentados em ambiente único e unificado. Análises cruzadas inteligentes, capacidade de realizar diversos tipos de análises complexas através da sobreposição e correlação de camadas. Nem todo mundo... Isso quer dizer o quê? Que no nosso trabalho, tanto de vistoria e avaliação, ou de supervisão, ou de análises ambientais, ou então de conflitos, a gente tem sempre que fazer esses cruzamentos de dados. Esse assentamento, essa área que está, essa ocupação aqui, ela está dentro do projeto de assentamento? Está fora? Tem um interesse minerário aqui? Esse ponto que eu coletei, ele está caindo, essa benfeitoria que eu fiz o levantamento, ela está dentro da minha poligonal? Que tipo de solo é esse aqui? Essa área que está desmatada está dentro da reserva legal? Está dentro de uma área de APP? Essa atividade está sendo desenvolvida? Qual o tamanho dessa área? Certo? Quais os municípios que esse imóvel está localizado? É só 1, 2, 3? Então, tem diversas questões que você precisa precisa responder no seu trabalho e precisa dessa análise espacial. Então, você precisa fazer esses diversos cruzamentos, e isso aqui é que é difícil, né? Quem está lá no QGIS ou outro sistema qualquer, vou focar aqui no QGIS, que é o que a gente trabalha mesmo, é o que é oficial, a gente tem, às vezes, dificuldade de fazer isso aí. Você tem que se tornar um cartógrafo para poder, ou então se especializar nessa área para poder gerar esses mapas, esses trabalhos. E aí a gente perde muito tempo com isso. Na realidade, a gente gasta muito tempo com essa atividade de gerar o mapa para você poder obter a informação que você quer responder. Certo? Em vez de você focar na resposta, você vai gastar um tempo danado só para obter esse mapa, esse dado. Então, te traz aí segurança jurídica e técnica, fornecimento de subsídios sólidos e confiáveis para a tomada de decisões críticas. Então, em vez de você demandar para cartografia ou para um outro colega que também já é um outro setor que já está soberbado de outras tarefas, certo? E aí você vai entrar numa fila de espera para ser atendido, para obter esse mapa. Aí a gente acabou tendo que se especializar na elaboração de mapas temáticos para poder ter as respostas que a gente precisa. E essa ferramenta, ela busca justamente isso, te dar essas informações o mais rápido possível para simplesmente você não ter que ser um desenhista. É você simplesmente fazer análise das informações, que esse aqui eu acho que é o nosso papel como técnico, né? Bom, essa ferramenta, na realidade, ela é uma plataforma, porque ela vai ser constituída por vários módulos. Esse primeiro módulo aqui, que é o estudo de técnica de viabilidade, ele já está funcionando, e já temos implementações novas aqui que vamos apresentar para vocês. E esse estudo técnico de viabilidade, ele vai te gerar um laudo ao final do teu trabalho, certo? Na realidade, um estudo, um relatório, um documento, para você assinar após o trabalho que você executou, certo? E esse estudo, a ideia dele é tentar diminuir custos. Então, o que acontece? Esse estudo que está funcionando, que é o estudo de técnica de viabilidade, já está em plena produção, permitindo que o usuário obtenha em apenas 5 etapas sequenciais um documento técnico robusto em PDF, completamente estruturado e pronto para assinatura digital. É uma análise 100% remota. A ideia aqui é que você recebeu uma missão para poder fazer uma análise de um determinado imóvel. Por exemplo, eu recebi uma proposta aqui, uma ordem do chefe para fazer uma obtenção de uma área. Mas aí é interessante, antes de ir lá, fazer essa análise remota, para poder você inclusive, já dizer para o chefe, olha, é uma área que provavelmente será viável.
por conta das características que identificou. Ou então, prontamente, a gente já poderia dizer para o chefe, não, isso aqui é inviável, não adianta gastar com equipes, com o pessoal indo a campo, com recursos, porque quando você chega lá, você vai se encontrar com a situação que você já conhece. Então, é só gasto de recurso à toa. Isso já aconteceu comigo várias vezes, você ter que ir a campo, fazer o levantamento, e quando no retorno, quando você faz todo o trabalho de mapeamento e identificação do campo, quando você chega, simplesmente você vai dizer, olha, é uma área inviável, não tem como você viabilizar essa área por um motivo ou outro. Então, você vai trazer aí economia, velocidade estratégica e um histórico confiável, porque vai ficar armazenado. O seu trabalho também ele fica centralizado para você poder, lá no futuro, se precisar, ele vai estar disponível. Ou então, se você fez e precisou retificar, você pode vir aqui e fazer as alterações. Ok? Bom, são 5 etapas para fazer esse processo. A gente vai tentar mostrar aqui rapidinho para vocês. Onde você vai definir o estudo, a finalidade, enviar o perímetro e preencher os dados do estudo e revisar e imprimir. Só isso. Tá? Vamos lá, então. Vamos para a prática. Só um instantinho. Bom, eu estou acessando aqui desse módulo de desenvolvimento, tá? O endereço correto mesmo é o territorial.gel.br, é o que está em produção, que os colegas já estão trabalhando. Aqui nós já temos aqui os módulos que a gente falou um pouco, que é o de estudo de viabilidade técnica que está funcionando. A gente vai ter aqui o de, em breve, eu acredito que até o final, início do mês de julho, a gente vai estar funcionando esse módulo, que é o de pesquisa de imóveis. Na realidade, é um módulo que é composto por 2 ferramentas. Na realidade, se for pensar direito, são 3 ferramentas, né, numa só. Você vai ter um aplicativo Android, que pode também funcionar com outros sistemas operacionais, onde você vai poder jogar o aplicativo, baixar o aplicativo no celular ou no tablet, e vai poder ir para campo, coletar dados e informações dos elementos que você quer pesquisar, dados de imóveis que estão sendo transacionados ou que estão sendo ofertados. E é uma ficha de pesquisa. Tá? Aquela ficha de pesquisa que você ia para campo, alimentar no papel, com papel, aquela fichinha de papel que tem lá no manual, onde você, com a caneta, preencher, anotar os dados, qual o nome do imóvel, quem comprou, quem vendeu, a localização e acesso, a nota agronômica, as estradas, as benfeitorias que você identificou, tudo aquilo que você tinha que preencher no papel e depois tinha que transferir para uma planilha para poder fazer o tratamento estatístico, você já vai ter tudo aqui na palma da mão. Tá? Você vai com essa ficha de pesquisa no seu tablet ou no celular, coleta, a cada novo elemento você faz a coleta do dado, fica registrado no seu aparelho, e quando você tiver internet, você envia, sincroniza com essa base de dados aqui, com o sistema, que é o módulo que vai estar aqui para vocês aqui, que aí ele vai aparecer os dados aqui para vocês, já diretamente que você forneceu do celular, tá? Ou então do tablet. E vice-versa, você também pode trazer dados da plataforma e trazer para o seu aparelho, porque às vezes nem sempre quem faz o levantamento da informação, às vezes você coleta um dado, uma oferta no escritório, lá na OLX, ou em algum outro dado de algum outro dado que você obter, você pode lançar previamente em escritório, na plataforma, e depois você pode baixar para o seu aplicativo e fazer a pesquisa de campo, fazer o levantamento das demais informações que você só vai conseguir ter em campo. Tá? Ou então, às vezes, alguém fez esse levantamento e quem vai fazer a pesquisa é uma outra pessoa. Então, essa pessoa que fez o levantamento pode compartilhar esse dado com o colega que vai fazer o trabalho de campo. Então, vai ter essas 2 interfaces aí, a ferramenta que a gente vai mostrar aqui para vocês, ela já está praticamente 95% concluída, a gente só está fazendo alguns ajustes com relação aos termos, tá? A API também já está pronta também, o banco de dados a gente está só ajustando os campos, confirmando com a equipe o que a gente acha correto ou não, ainda está nessa discussão ainda, é por isso que não está ainda plenamente fechado por conta das questões desses campos, o que se vai questionar, o que a gente vai deixar disponível ou não para vocês ir a campo, claro. Aí a gente vai ter um outro módulo que é o de avaliação de benfeitorias,
onde você vai poder fazer os orçamentos das benfeitorias encontradas no teu imóvel que você está avaliando, ou dos elementos que você está coletando a informação, certo? Nos elementos que você coletou aqui anteriormente. Você faz essa avaliação dessas benfeitorias. E tem um outro módulo que é o tratamento estatístico, onde a gente quer trazer aquela planilha de homogeneização para cá, tá? E também a gente quer ver se consegue trazer também o método científico também para poder outras metodologias de fazer esse trabalho, né? E finalmente, tendo todas essas informações, aí a gente chega no laudo de avaliação, né? A gente fazendo todas essas etapas, quer dizer, é uma rotina, são ferramentas das rotinas de trabalhos que a gente faz para chegar no laudo de avaliação, tá? Então, não necessariamente você pode, talvez queira usar tudo, você pode dispensar, não necessariamente ser obrigado, você pode querer fazer o seu laudo lá no Word, ou no Write, ou em outro bloco de nota qualquer, e mais pegar as informações dos outros módulos. Eles vão funcionar interligados, mas também você usa o módulo que desejar. Não necessariamente você pode utilizar tudo. Uma outra ferramenta que a gente quer trazer aqui também é o parcelamento de imóveis rurais, que ele visa fazer a espacialização e tentar garantir uma divisão justa dos lotes entre as famílias. Esse parcelamento ele vai tentar evitar a questão do quadrado burro, né, que a gente encontra muito projeto de assentamento aí, que o cara pegou só o papel ali, uma folha em branco, desenhou o perímetro e recortou em áreas iguais. Quando você vai fazer o georreferenciamento da demarcação, aí você vê que o cara pegou 80% do lote e ficou só morro, aí o outro pegou só baixão, né? Então isso não é justo, né? Aquela família que pegou baixão, se ela tiver coragem de trabalhar, a chance dela é de prosperar. Enquanto que aquela que pegou só morro, muito difícil, mesmo que ela tenha coragem para trabalhar, mas dificilmente ela vai conseguir prosperar no mesmo nível que o outro pegou só baixão. E aí o que acontece então? Para fazer isso, você tem que conhecer o teu imóvel, atribuir pesos às classes de uso ou de capacidade de uso para cada classe que você encontrar. Classe 3, você dá uma nota maior. Classe 4, você dá uma nota menor. Ou então você pode dar uma renda, tentar gerar um estudo de geração de capacidade de renda e atribuir nesse tipo de solo aqui, para essa região, com determinadas atividades, eu consigo gerar uma renda X. Para esse tipo de solo aqui, desenvolvendo só pastagem, eu tenho uma renda menor. E nessa outra área aqui que só vou conseguir fazer, não vou ter uso nenhum, a renda é 0. E aí você atribui esses pesos para cada um, e aí faz a distribuição das estradas e dos setores, dos fundos de lotes, e o sistema ele vai parcelar para ti. Aí no final tu vai ter lotes com áreas menores e lotes com áreas maiores, dependendo das classes que estão dentro desse lote, tá? Mas no final, todos os lotes vão gerar rendas aproximadas. Se você pegar lotes com classes mais ruins, teu lote vai ser maior. Se você pegar um lote que são classes melhores, você tem um lote menor. Às vezes, você também pode implementar a questão do valor do lote. Você tem um lote na beira de uma estrada, na margem de uma estrada, e um lote lá no fundo, a 5, 6 quilômetros, as famílias preferem receber um lote menor ali na margem da estrada do que um lote gigante lá no final, no fundo do imóvel. Então, você pode dar um valor maior para aquele setor, para aquelas regiões que têm um acesso melhor, que estão acesso à água maior. Certo? Então, isso só quem pode dizer, quem pode dar essas informações, é o engenheiro agrônomo que vai trabalhar, é o perito que vai fazer essas análises, que pode fazer isso aí. A ferramenta ela vai te facilitar, porque você fazer isso na mão, tá aí o colega, meu Deus, que tá com esse problema. Agora eu troquei teu nome. Simeone. O Simeone está com esse problema lá na SR dele, que ele está tentando fazer o parcelamento de um imóvel e tem essa dificuldade por conta da discrepância entre os lotes, entre as faixas de terra, são difíceis de fazer isso aí. Mas essa é a ideia de fazer o parcelamento. O laudo de levantamento de preço seria planilhas de preços referenciais que talvez as prefeituras ou até mesmo a gente aqui poderia trabalhar isso aí, tá? Vamos partir então para frente aqui, acessar o módulo. Então aqui nós temos 5 etapas, tá? Definir a finalidade,
enviar o perímetro, preencher dados do estudo e revisar estudo técnico e o fim. Aqui você vai aparecer teu nome, você pode retornar para o painel inicial, acessar novamente. Você pode mandar sugestões para a gente, tá? Você pode enviar sugestões. Aqui tem algumas configurações, que seria o dashboard para mostrar o uso. Aqui não vai mostrar nada porque eu estou com o usuário simples, né? Mas aí ele vai mostrar o uso aí durante o que você tem feito. Quem tem uma senha de gestão nacional vai ver um fluxo de todo o uso do país inteiro, tá? Fica bem mais interessante. Você pode alterar suas senhas, você pode editar seu perfil, tá? E pode sair, ok? Vou voltar para cá, para o início. Aqui você pode ver os seus estudos que você já vem elaborando. Aqui eu já tenho alguns testes, tá? E aí você vai informar aquilo que está pendente, aquilo que está concluído ou não. Se você quiser excluir um ou outro, você também pode excluir. Não vou fazer isso. Você pode filtrar, dependendo dos estados, e você pode editar o teu estudo. Tá? E você pode também localizar aqui também. E aqui você pode criar um novo. Você pode vir aqui, criar um novo, ou pode vir no início logo aqui, e vai ter a opção, em vez de você ir para ver suas análises, a gente já pode partir daqui, tá? Iniciar uma nova análise. E aí a gente entra aqui num circuito onde a primeira etapa você deve informar a finalidade do estudo. E aqui a gente tem duas, por enquanto, que seria o assentamento de famílias e a regularização fundiária. A ideia aqui é que, com essa finalidade, na hora de elaborar o estudo, a gente já filtrar, por exemplo, para a regularização fundiária tem coisas aqui que não me interessam. Então, essa é a ideia. Quando a gente conseguir evoluir um pouco mais, começar a entender um pouco mais da regularização também. Tem um colega que já disse aqui que tem algumas sugestões para dar com relação a isso. E a gente vai estar atento a essas informações, que pode ser que tenha algumas coisas que a gente possa incrementar e tem coisas que, ou até outras finalidades que possam surgir e a gente vai inserindo aqui, porque isso aqui tudo é um banco de dados, isso tudo puxa de uma tabela de um banco de dados. Então isso aqui é plenamente ajustável, aumentar essa lista. Vamos manter aqui o assentamento de famílias, vou dar um nome aqui, Fazenda Teste, sei lá, 2, não sei se já tem um. Demanda do órgão. Aqui a demanda do órgão. Como eu estou usando aqui, não está aparecendo os outros órgãos. Era para aparecer o IBAMA, ICMBio, como a gente vai trabalhar de forma transversal, mas lá no de produção a gente consegue visualizar isso, tá? Vou manter aqui só o do Instituto mesmo. INCRA, pronto. Porque aqui no final vai aparecer uma capinha diferente, tá? Se você botar o ICMBio, aparece lá a capinha do ICMBio. Se for FUNAI, aparece lá FUNAI. Oi? Oi? Tem. Estão ali os... por isso que eu estava conhecendo eles, não estava lembrando dos colegas. Sejam bem-vindos, então. Os colegas da FUNAI, eles já conhecem, já viram a ferramenta, né? A gente teve a oportunidade de participar do curso de avaliação que foi em março, né? E eu e o Helder, a gente deu um curso para eles de avaliação e anteriormente, foi só avaliação, que de QGIS vocês não participaram, né? Não, foi só de avaliação. E aí a gente teve a oportunidade de mostrar essa ferramenta para eles aqui também e eu espero que eles tenham gostado. Bom, a gente avança aqui então para a segunda etapa, que seria enviar o perímetro do imóvel. Ok? E aí tem 3 formas de fazer isso. Você pode fornecer o código do imóvel e mandar buscar, e ele vai lá na base de dados e busca o perímetro pelo código do SNCR. Tá? Você pode fornecer o número do CAR, vou pegar aqui esse do Mato Grosso, aqui, e ele vai lá e busca o teu imóvel lá na base de dados. Então essa é a forma mais fácil de puxar o perímetro do imóvel. Se não tiver em nenhuma dessas bases, você pode enviar o perímetro. Tá? Aqui a gente fez alguns ajustes, porque esse formato GeoJSON ele estava dando um problema. Tá? Mas aí você pode enviar o shapefile,
que a gente já está bem habituado a trabalhar com ele, que o shapefile, na realidade, não é só um arquivo, são vários arquivos, não adianta mandar só o SHP, que não vai dar certo. Você tem que pegar todos esses arquivos aqui e compactar no arquivo zip, .zip. Compactou, aí você pode ir lá fazer a busca desse perímetro e lançar aqui, tá? Ou então pode buscar um KMZ, um KML, que são os formatos lá do Google Earth, né? Acho que todo mundo já carregou um perímetro lá no Google Earth. Atenção, porque quando você usar o QGIS, por exemplo, se você tiver um shapefile e converter para um KMZ ou um KML, você tem que transformar para o 432000, que é o WGS84, que é o formato oficial para esse tipo de camada, tá? Então, às vezes, o colega bota num outro tipo de data ou de sistema de coordenadas, e aí, quando joga aqui, ele não vai aparecer no local correto. Então, quando você for trabalhar com esse formato, o sistema de coordenada correto é o 432000, que é o WGS84. Ou o Geo Johnson também, que também é muito simples de funcionar. Eu vou buscar aqui um formato, deixa eu ver aqui. Tá aqui vou puxar um KMZ e vou pedir para enviar. Pronto, ele já carregou aqui, ó. Tá? Esse imóvel aqui, é isso mesmo. Vou visualizar. Acho que isso aqui é no Maranhão, se eu não me engano. É, no Maranhão. Tá? É uma área no Maranhão, vou avançar aqui. Bom, feito isso, eu vou para preencher os dados do estudo. E aqui eu não vou preencher tudo. E aqui já aparece uma novidade que não tem na versão que está em produção, tá? Que utilize você vai usar esse switch, esse botãozinho aqui para marcar ou desmarcar, para escolher quais seções e mapas devem ser incluídos na versão final do relatório. Então agora, por exemplo, se você percorrer aqui todo o fluxo que você vai preencher, vai aparecer agora esse botãozinho aqui, ó, do lado. Tá? Se você desabilitar esse botão, esse mapa do clima já não vai aparecer no teu relatório. Já não vai aparecer lá na impressão. Ah, não me interessa clima aqui no meu estudo que eu estou fazendo, não me interessa saber do clima. Você pode desabilitar ou não. Todos já vão vir previamente preenchidos, tá? E aquilo que não lhe interessar, você desabilita. Isso já foi a sugestão de algum colega, que eu não lembro aqui o nome, já de uma regional, diga, rapaz, tem como... Foi tu? De colocar um botão para desabilitar ou não algumas dessas camadas. Cássio que Bom, o preenchimento disso é muito simples. Você vem aqui, aí você tem vários temas, né? Vários itens para preencher. Você tem aqui a identificação. Aqui é o trabalho braçal mesmo, onde você vai gastar mais tempo e deve gastar tempo, que aqui é onde você de fato vai fazer a análise do teu imóvel, tá? Aqui você tem a identificação do proprietário. E aqui você tem várias informações, não necessariamente você tem que colocar todas, você pode simplesmente botar aqui o nome de João, botar João Pereira, tá bom. Botar um CPF aqui, vou inventar qualquer número, ok, e o resto eu não vou preencher, vou deixar em branco. Aqui já, esse olhinho aqui é para ver ó, o que foi preenchido lá no formulário, para não ter que entrar novamente e editar. O CPF aqui está faltando, né? Tem que corrigir isso aqui. Identificação do imóvel. Ele já trouxe aqui o nome do imóvel, que ele pegou lá daquela etapa anterior, né? Onde você forneceu, lá na finalidade, você forneceu o nome do imóvel. A gente deu um nome aqui para Fazenda Teste 2. E aqui agora eu quero preencher esses campos aqui, ó, município, área, módulo fiscal, código. E vou tentar preencher isso aqui, então. Vamos lá. Bom, aí ele fez uma busca no banco de dados, pegou o nome do imóvel, ele identificou que o imóvel está 100% no município de Bom Jardim. Se ele tivesse aqui uma parte dele em outro imóvel, aqui, em outro município, iria aparecer os dois municípios aí com linhas amarelas e ia informar aqui o percentual que estaria desse imóvel dentro de cada município, para você poder decidir quem seria o município sede. Geralmente a gente escolhe o imóvel, a parte do imóvel que tem a maior área, escolhe o município onde está a maior área do imóvel ou onde está a sede da fazenda. E para isso é que tem esse mapinha aqui, essa imagem aqui, para você tentar localizar a sede da fazenda e tentar, a sede da fazenda está dentro do município X, que não é o caso aqui, ele está integralmente dentro de Bom Jardim. Aqui ele vai pedir a área registrada
ele vai pedir aqui a área levantada, ele já calcula, ele pega da base de dados, como ele encontrou aqui o código do imóvel, eu não forneci o código do imóvel, ele já identificou. Isso quer dizer que se eu tivesse lançado esse código lá no início, ele iria localizar esse imóvel. Isso quer dizer que esse imóvel está certificado. A poligonal dele está certificado porque ele está aqui na base de dados. Então não basta ter o cadastro, só o SNCR. Esse perímetro tem que estar georreferenciado, certificado para poder aparecer aqui. Surgiram algumas dúvidas, alguns colegas estavam fazendo isso. Eu joguei o código do SNCR, mas não apareceu o perímetro. É porque não está certificado. Tá? Então esse código aí é só para aqueles que estão certificados. O código K ele não conseguiu identificar para esse imóvel. Ele calculou a área aqui, ele identificou a área. Você vai corrigir, você pode corrigir, digamos que aqui seja 2 em vez de ser 1. Ele tenta calcular ou tenta identificar isso lá na base de dados. Se tiver errado, você corrige. E aí você pode copiar isso aqui. Ó. Se for igual, você vai digitar aqui a área, ou se for menor. Não, digamos que lá a registrada está ainda 8.965. 8.965. Tem problema. 0,000. E o perímetro, ele calcula, ele identifica o número de módulos fiscais do município, faz o cálculo aqui do número de módulos fiscais do imóvel e a fração mínima de parcelamento. Tá? E se você tiver o código K, você preenche aqui. Já pode preencher aqui também, se quiser. Se achar que é interessante. Seria interessante porque ele vai cruzar lá na frente com a base de dados do K, e aí pode ser que vai aparecer o próprio cadastro daquele imóvel que você está fazendo. Mas você pode pegar, voltar aqui de novo e preencher. Bom, então praticamente o sistema ele já preencheu quase tudo para você. Tá? Então não tive que preencher manualmente todas as informações. Ele já tentou fazer uma busca no banco de dados e já trazer o dado já pronto para você. A situação dominial seria a questão da matrícula, né? Editar localização e acesso. Aqui você observa que você tem 2 botões agora, que é o editar e o visualização do mapa. Aqui a gente tem algumas novidades nesse mapa. A gente trabalhou com a equipe algumas melhorias. Aqui, na realidade, você tem um mini SIG. Aqui tem algumas instruções. O lapisinho aqui é para desenhar novos trechos de rota, editar a rota, excluir. E se você apertar a tecla Alt, manter pressionado e ir clicando na linha, você vai eliminando os pontos. Vamos tentar ver isso na prática. Aqui você tem um mapa, o banco de dados, o que foi que ele fez? Ele tem na base de dados ele tem todas as estradas do OpenStreetMaps. É uma base de dados mundial, certo? Que aí a gente conseguiu fazer um recorte para o Brasil. E aí todas essas estradas que estão sendo atualizadas, é um dado gratuito, livre, porque ele é coletado por contribuidores. Todo mundo aqui pode contribuir, se quiser, rastrear uma estrada que você andou e mandar para cá, mas tem que ser membro, tá? E aí, assim, essas informações elas estão disponíveis aqui. Então, a gente trouxe isso para cá e, com as ferramentas que foram utilizadas, ela constrói essa rota para você. Então, não precisa, por exemplo, a gente sempre, quando vai fazer a avaliação, a primeira coisa que a gente faz quando vai visitar o imóvel é pegar aqui e rastrear, então, fazer um rastrear da cidade sede até o imóvel. Porque você vai fazer essa descrição lá no laudo, a gente sempre faz isso no laudo para poder, quem quiser visitar depois o imóvel, ter essa rota para poder chegar até lá. Tá? Então, ele faz isso para você. Essa linha ela é totalmente editável, você pode ter essa ferramenta aqui que você pode excluir qualquer trecho dessa linha, ou toda ela, se quiser. Aqui você tem uma imagem de satélite. Essa imagem de satélite ela é uma imagem do Mapbox. Tá? E aí o que acontece? Sai aqui de Bom Jardim. A gente definiu lá que a cidade sede era Bom Jardim, não é isso? A gente poderia... e aqui a gente pode editar essa linha. Por exemplo, eu posso excluir trechos. Quando eu vou fazendo isso, observe aqui embaixo, e o trecho foi sumindo aqui também na tabela. Tá? Eu posso aqui, selecionando, ele vai te mostrando. Então, além de desenhar, ele já te traz todo esse trajeto aqui para você descrito. Observe que a gente tem trechos aqui que é a mesma coisa. Você agora tem uma ferramenta que você também pode mesclar esses trechos, tá? A gente pode fazer uma mescla desses trechos aqui. Por exemplo, eu posso mesclar esse trecho com esse outro aqui, a mesma coisa. Eu posso vir aqui
Tá? Selecionei esse trecho e posso mesclar com esse outro aqui, ó, se quiser. Ele mesclou. Aí ele vai diminuindo aqui o número de... Ó, tá vendo, ó, como ele mesclou agora? Então ele vai diminuindo aqui o número de modos, que aqui a gente observa que ele vai ter uma... quebrou um pouco. Aí você pode juntar isso aí num só. Ok? Você também pode editar o texto que veio lá do OpenStreetMaps. Vou botar aqui vicinal, estrada vicinal, vicinal. Outro termo que você achar mais adequado. Dizer se isso aqui é asfaltado ou não, ou se não é asfaltado. Você pode melhorar essa caracterização dessa rota. E aqui você vai... É importante você fazer... Depois que você fez tudo isso aqui, agora tem uma ferramentinha de atração também, tá? Onde você pode adicionar... Aí você pode adicionar novas linhas. Aqui vai uma dica. Você nunca tenta adicionar linhas no meio aqui. Você sempre vai adicionar ou aqui no início ou no final da rota. Ou então, se você excluiu tudo e vai querer fazer do zero, tá? Na edição, você pode movimentar essa linha. Você pode ajustar ela, tá? Se quiser. Se quiser desabilitar a ferramenta de atração, aí fica mais livre. Que estava tendo um probleminha aí para fazer essa movimentação. Alguns colegas estavam questionando isso. Bom, vou excluir isso aqui para não bagunçar. Bom, feito isso, aí você dá uma classificação para a tua rota, considerando a distância, o tipo de estrada que está sendo percorrida, esburacada, se é asfaltado, se é vicinal ou não, se tem trechos que são interceptados, acesso durante o ano todo. Então, com base nas informações que você tem aqui, ou pode obter externamente, você dá uma nota. Eu vou dar aqui regular. E guardem isso aqui, ó, a nota regular, tá? E aqui eu posso escrever essa nota, ó, saindo de Bom Jardim, indo pela BR, não sei o que, e aí até chegar no imóvel. Vou pedir para gerar, e aqui é que vem o bom da história. Ocorreu um erro. De novo. O que acontece? Opa! Não, eu estou usando aqui a internet aqui é o módulo de produção. Ó, tá dizendo que tá em alta demanda. Então isso aqui é lá na própria máquina, no motor de geração de internet, da IA, entendeu? Mas vamos ver aqui. Vou tentar de novo. Regular. Ver se ele gera. Aí ele está mandando eu preencher manualmente, mas eu estou com preguiça. Vou tentar mais uma vez, senão a gente vai avançar aqui, tá bom? Não tem nada não. O Daldegan, ele me botou aqui porque ele disse que rapaz, cansou de passar vergonha, que isso só acontece quando está ao vivo. Vou avançar aqui então. Bom, ele vai gerar o texto, tá? O problema é que, às vezes, o provedor da própria inteligência artificial, isso não é um problema na máquina onde está instalado o aplicativo, essa ferramenta. É um problema no próprio, a demanda muito alta que está tendo naquele momento. E, às vezes, você tem que dar um timezinho, esperar um pouquinho, tomar um cafezinho, voltar e aí volta a funcionar normalmente, tá? Isso aí está acontecendo muito. Talvez a gente tenha que trocar de provedor de inteligência artificial, uma que não esteja tão lotada. Aí o que acontece? Naquele outro botão ao lado, você pode visualizar o mapa e imprimir o mapa, tá? Aí vai aparecer aqui toda aquela descrição da rota que você descreveu. Por exemplo,
eu estou fazendo um laudo, foi o que o pessoal do Maranhão fez, né? A gente usou o pessoal do Maranhão como cobaia. Eles estavam fazendo muitas avaliações e aí eles estavam com dificuldade lá para poder gerar os mapas. E aí eles não estavam interessados no estudo, eles estavam interessados no mapa. Então, esses mapas eles geraram lá para os seus laudos de avaliação, eles pegaram os mapas para poder preencher os seus laudos de avaliação. Tá? Então, eles usaram muito isso aqui. Aí você tem aqui o Ministério, né? A legenda, a fonte, o sistema de projeção, o código do imóvel, o município, a data, tudo já vem preenchido. E aqui o técnico que está elaborando o mapa. Tá? E aqui vem o mapa prontinho aqui, por exemplo, ele está em cima, eu vou jogar aqui para baixo. Jogar aqui para baixo, para não ficar bagunçando aqui, para eu poder ficar vendo. Aí você pode mandar e salvar no PDF, mandar imprimir. Aqui tem um detalhe por enquanto, mas ele vai sumir. Tem que marcar essa opção, porque ele está usando a impressora do navegador. Tá? Mas uma outra, quando a gente for lançar, isso aqui já vai gerar um PDF direto. Bom, continuando aqui, aí vem as considerações preliminares. Você vai gerar também esse texto. Vamos ver se ele vai. Se ele parou de zanga. Essa é a internet? Não, não é. Está conectado, tá boa. Oi? Não, eu estou conectado. Será que a internet daqui não é possível? Deixa eu ver aqui. Deixa eu mudar aqui então. Pode estar bloqueado, né? Só um instantinho, pessoal. Rapaz, nem a minha agora está aparecendo. Se era possível. Pai, a tua, vê se aparece aqui, que a minha não está aparecendo. Tá, já estou aparecendo. Todo mundo tá bem. Vou atualizar aqui novamente, vamos ver se funciona. Era a internet que estava travando então, pessoal. A internet está bloqueando aqui o acesso externo. Bom, aqui ele faz aqui as considerações, ele preenche para você, ele tenta pegar todos os dados. O presente laudo tem como escopo análise de viabilidade do imóvel denominado Fazenda Teste 2, de propriedade do senhor tal, CPF tal, situado no município tal. Ele traz todas as informações que você já preencheu no mapa, tá? Então,
no laudo, isso aqui vai vir logo no início, tá? A questão das considerações preliminares objetivas. Aqui a gente teve que fazer na etapa posterior, porque a gente não tinha essas informações alimentadas ainda. Por isso é que está na sequência. Vamos salvar aqui. Vou voltar aqui para localização e acesso, ver se ele vai funcionar agora. Se ele vai gerar o texto da descrição. Gerou. Tá? Então, ele faz toda a descrição, 223 metros aqui, ó, ou 223 quilômetros, tá? Vou salvar. Bom, aí aqui vem, ó, vegetação. Ok. Vou fazer aqui vegetação. O que ele pega aqui? Você tem um dado aqui do IBGE. É um mapa do IBGE na escala de 1 para 250 mil. Então é muito ruim isso aqui. Tá? Isso aqui, às vezes, no campo não configura a realidade, porque eles pegaram as imagens aí do Landsat, e aí botam a equipe lá para fazer, o cara com preguiça, aí ele quer apresentar serviço. Então aqui é algo grosseiro mesmo, e às vezes a visualização dele é naquela escala. Então ele está bem distante do objeto. Então não tem como ele entrar em nível de detalhe, que é o que a gente gosta. Mas aqui, a ideia aqui, na realidade, é a gente identificar pelo menos quais são a vegetação que existe no imóvel. Ah, lá é floresta umbrófila, tá? Lá é floresta umbrófila densa aluvial e tem pastagem. Certo? Pode ser. Então já são duas informações importantes. Não necessariamente esses valores estão corretos se você for fazer uma vistoria em campo. Lembrando que isso aqui é uma vistoria remota preliminar. Ok? Vou tentar gerar esse textozinho aqui. Saber se é a internet mesmo. Aí eu vou avançar mais rápido agora, tá? Porque o procedimento é praticamente o mesmo para os demais, tá? Vou só mostrar aqui a descrição das classes de relevo. Aqui você tem o imóvel, tá? Onde você vê aqui o que é verde é plano, suave ondulado, moderadamente ondulado, ondulado, forte ondulado, montanhoso. Então é um imóvel com relevo bem movimentado, né? Então aqui você já tira algumas informações. Poxa, esse imóvel aqui, o que tem de plano aqui, o que é mecanizável, é muito pouco, tá? É apenas 19 a 20%, certo? Talvez aqui, botando aqui 19, mas isso aqui é mecanizável, já dá 34, 36% dessa área aqui talvez seja mecanizável. Mas aí eu só tenho uma informação aqui, o relevo. O relevo ele delimita classes, mas aí eu preciso de mais informações para dizer que classe é. Aqui é plano, mas que tipo de solo tem aí? É pedregoso? É um latossolo? É um argissolo? É um neossolo? É um neossolo quartzarênico? Argilu? E aí vai. Então você precisa de mais informações para poder definir que tipo de classe é essa daí. Qual o uso que está sendo dado hoje para o imóvel? Contribui para eu definir essa classe? Então aqui você delimita as classes, mas dizer o que é lá, aí precisa de mais informações, tá? Vou salvar isso aqui sem gerar o texto, não perder muito tempo não. Solos, a mesma coisa. Ó. Aqui eu tenho o quê? Latossolo, argissolo e gleissolo. Bem aqui assim, ó, né? Deve ser um rio passando aqui, então. Naquela parte lá, ó, que tem uma parte plana aqui que a gente viu lá, ó, parece que é latossolo, né? A outra parte aqui é o quê? Argissolo vermelho distrófico. E aqui, ó, é latossolo. Apesar de ser um relevo movimentado, mas é um latossolo, né? Então isso quer dizer que talvez não seja tão ruim assim. Ok? Recursos hídricos. Aqui ele vai te mostrar, é uma base de dados da ANA, são os dados da agência da ANA, são uma base hidrográfica autocodificada multiscala de 2012. Então, no geral, aqui está de 1 para 1 milhão, mas na realidade você tem elementos aí que estão na escala de 1 para 250 mil, para 40 mil, tem uma mistura. Tá? Aí eles jogaram tudo para 1 milhão. Mas o que é importante aqui? Qual a informação que eu tenho aqui? Olha, eu tenho um rio dos bois. Tá? Tem um rio dos bois aqui. Esse rio quer dizer que provavelmente ele é perene, pode ser que seja perene por conta da região, chove bastante, talvez seja perene. Não aparece aqui, a classificação não foi dada, mas provavelmente sim já é uma suspeita.
e pode ser que então lá já vou ter cuidado com a questão de área de preservação permanente. Nascente, pode surgir terrenos aqui que a gente não está identificando. Então é algo que a gente já tem também a questão do potencial hídrico. Pode ser que isso aqui também tenha um potencial de irrigação. Eu não sei. Então, mas é uma informação. Que eu não vou ter que ir lá na ANA baixar eu não vou ter que ir lá na ANA baixar essa camada, jogar no meu QGIS e fazer esse recorte, tá? Porque aqui você já pode gerar o mapa também, ó. Gerar o mapinha pronto. Todos eles aqui você pode gerar o mapa, tá? Todos eles aqui você gera o mapa. E quem trabalha com QGIS sabe o trabalho que dá para fazer um mapa desse aqui, tá? Aptidão agrícola. Aí já começa a dizer, ó, para que serve esse tipo de solo? É aptidão boa. Esse verde aqui está dizendo que é aptidão boa. Ou aptidão boa para lavouras no nível C e restrita para os níveis A e B. Aqui, ó, aptidão, e aí vai identificando o percentual de cada um. Aqui, capacidade de uso. O de capacidade de uso ele já estava disponível na versão anterior. Aqui a gente implementou algumas outras ferramentas. Você tem uma ferramenta de atração agora. Você tem uma ferramenta de recorte para recortar a linha ou recortar o polígono, que a gente não tinha essa ferramenta. Às vezes a gente já estava com o polígono pronto e a gente queria recortar esse polígono. Agora a gente pode fazer esse recorte. A gente pode... agora também tem uma tabela de atributos, que eu vou já mostrar para vocês. Esse imóvel. Aqui você já está vendo aqui ele já faz umas linhas, já traz para vocês aqui quais são as camadas que eu tenho aqui, o painel de camada. Eu tenho um perímetro, que você pode habilitar ou não, pode tornar invisível. Às vezes o pessoal faz isso, ó, torna ele transparente, aí depois meu perímetro sumiu, estou marcando aqui e não está aparecendo, tá? É porque você deixou ele invisível aqui, ó. Deixou ele transparente. Capacidade de uso, não tem ainda, eu não fiz a minha capacidade de uso. Tem o desenho, que são essas linhas aí, ó, esse monte de linha que aparece. Tem a aptidão. Vou apagar as outras aqui para vocês poderem ver a aptidão. Tem o de aptidão, aquele que já anterior. Tem o de solos. Aqui eu já posso ir cruzando. A aptidão está igual ao de solos. E é porque é mesmo, eles usam o mesmo material. É a mesma fonte. Da Embrapa, IBGE. E eles usam o solo para definir a aptidão de uso aqui. Aí você tem o relevo. Tá? Você tem o relevo, então observe que aquelas linhas do desenho aqui, ela está contornando o relevo. Então, quando eu falei lá do relevo anteriormente, eu disse que o relevo ele delimita as classes. Tá? Então, ele delimitou aqui as classes. Agora, eu só vou dizer o que cada polígono desse significa, que classe é. Ok? Com base, claro, no solo, com base na aptidão ou em outra formação que você quiser. E aqui agora a gente pode também, não, já fazer isso. Tem um mapa de satélite também, se você quiser aproximar para visualizar alguma coisa. Tá? Aqui você pode, por exemplo, vou vir para cá. Dizer que isso aqui é a sede da fazenda, vou fazer um quadrado aqui, tá? Oi. Aqui é do Mapbox, é um serviço que eles fornecem imagens. Assim como o Google ou outro, é uma mistura de imagens de satélites. É um serviço também. Só que é gratuito até certo limite. Aqui é a camadinha de satélite aqui, tá? Lá na frente aparece, tá? Mapeou. Aqui a gente está tentando fazer um mapa de classe capacidade de uso. A gente já teria o de aptidão lá, que poderia usar o de aptidão. Não quero de uso, vou usar o de aptidão. Aí você pode habilitar ou não, pode usar os dois no seu trabalho. Tá? Eu já tenho o de aptidão ali, não. O de aptidão já resolve. Às vezes não, você quer entrar no nível de detalhe melhor, porque é por conta da escala. E aqui você poderia fazer no braço, desenhar isso aí. Ok? Então eu só vou demonstrar que é possível editar. Você pode pegar uma estrada dessa, por exemplo, aqui, ó, e tentar fazer... ele já traz a linha da estrada,
daquela mesma base de dados, você pode tentar fazer o buffer disso aqui. Aí eu vou botar aqui 3 metros para um lado. Isso aqui não é uma capacitação não, tá, pessoal? Aqui é só uma demonstração rápida. 3 metros para o outro. Não vão tentar... como é que é mesmo? Não. Aí você vai abrir lá e vai testar. Aí eu vou excluir isso aqui, não me interessa mais, ó, essa linha. Aí eu já tenho a minha estradinha aqui, ó. Ok? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou fechar bem aqui, que parece que não fechou. Que ia começar um teste aqui, vou só fechar aqui, porque tem que fechar essas linhas. Vou fechar aqui também, ela já está fechada lá, não precisa. Ok. Bom, depois que você... Aí você pode desenhar o rio, ó. Tá aqui o meu rio que eu falei, ó, o rio lá, o Rio dos Bois. Eu posso fazer a linha do rio, desenhar essa linha, a linha do leito do rio. Eu vou desabilitar a tração aqui, ó. Eu posso tentar fazer o leito do rio. Posso fazer o buffer do leito. Botar, digamos, 5 metros para um lado. 5 metros para o outro. Tá? Essa linha do meio não me interessa mais. Vou excluir ela. Posso fazer a APP, digamos que seja 30 metros. Vou botar 30 metros para um lado. Tá? Botei aqui a minha APP. E 30 metros para o outro. Aí já voltou a questão da análise ambiental, né? Aí eu vou fazer aqui, ó. Vou fechar esse polígono, essas linhas, perdão. Aqui é só um trecho, um pequeno trecho. Na realidade, você tem que fazer para todo o rio, o leito do rio que está dentro do imóvel. Ok? Depois que você desenhou tudo, está satisfeito com todas as suas linhas, e aí o que você pode fazer? Aí você vem aqui, ó, salvar. Aqui, claro, já aparece a legenda lá para te ajudar nas tuas camadas. Claro que você vai fazer isso olhando, cruzando uma camada com a outra, deixando transparente. Você pode deixar só o relevo ativo ou a imagem e pegar a classe e cruzar uma com a outra. Isso aqui para ajudar no teu estudo. Aí você tem a legenda da aptidão, as classes de solo, as classes de relevo existente. O mapa de capacidade de uso não existe ainda, está zerado aqui a minha legenda. Salvei as minhas linhas, estou satisfeito, ó, já salvei. Aí eu posso vir aqui, ó, gerar polígonos. Ó, gerou 846 polígonos. Vamos ver aqui. Ó, já aparece aqui minha legenda dos meus polígonos. Já fez isso aqui, ó. Ele já classificou automaticamente cada linha daquela, cada desenho daquele, ó. Deixa eu voltar aqui. Classe capacidade de uso. Cadê o meu desenho? Tá aqui, ó, linha do desenho aqui, ó. Ele preencheu aquelas linhas do desenho. Ele criou um polígono. Ele criou polígonos agora preenchendo. Só tinha linhas, eu tinha uma camada de linhas, agora eu tenho uma camada de polígonos preenchida e já classificada. Ele faz uma classificação otimizada, só com base no relevo. De 0 a 2 ele jogou classe 1, de 2 a 5 ele jogou classe 2, e assim sucessivamente ele foi piorando a classe, com base no relevo. Aí você vai dizer, olha, lá eu não tenho classe 1 nessa região, nem classe 2. Então eu vou transformar isso tudo aqui, logo essas classe 1 em classe 2, em classe 3. E essa em classe 3 aqui, tá? Eu vou vir aqui, ó, nessa ferramenta, classificar em lote, vou pegar tudo que é classe 1 e vou transformar em classe 2. Pronto, que era verdinho agora ficou laranja. Na realidade, eu não queria isso, eu quero transformar classe 2 em classe 3. Pronto, ó. Certo? O que tem aqui, eu posso dizer que isso aqui, ó, é classe, eu posso vir aqui individualmente, vir aqui, ó, vou numa coisa mais lógica, vou vir aqui no polígono lá onde está eu posso deixar em tela cheia, essa ferramenta é para isso. Eu posso vir aqui, ó, nesse polígono onde está a sede da fazenda, eu posso dizer que isso aqui é classe 8. Tá? Esse polígono aqui é classe 8. Aqui também. Aqui, a app, ó, eu gerei aqui, ó. Ele classificou aqui, ó, como classe 6.
Tá? Aí você vai vir aqui, ó, no meu leito do rio, eu vou jogar como classe 8, e minha app aqui eu vou jogar como classe 8. Essa é a novidade. Essa é a novidade. Tá? Essa é a novidade. Então tá aqui, ó. Fiz o trabalho braçal aqui, estou satisfeito. Aí já aparece aqui a legenda, ó. Prontinha para você aqui, ó. Ele já vai calculando, pega aqui. Essa área que ele está utilizando é aquela área que você forneceu lá no início, tá? A área georreferenciada. Ele já calculou aqui a nota de localização e acesso. A gente disse que era regular, então ele pegou a nota 0,8. Como se fosse desfavorável, era uma nota menor. E aqui ele pega esse percentual das classes capacidade de uso, esses percentuais multiplica pelos aqueles índices, e aí você tem aqui a nota agronômica. Tá? Aí você calcula a nota agronômica para você aqui. Ok? Aí você salva os polígonos. Ó. Salvou. Porque se você sair e não salvar, você perdeu o seu trabalho. Tá? Você tem que salvar. Aí qual é a novidade nisso aqui, minha gente? A novidade é que eu posso excluir. Quando a gente abriu o sistema, ele processou essa camada de linhas, não foi? Ó, ele já processou automaticamente essa camada de linhas com base no relevo. Tá? E aí, não, eu não quero utilizar isso aqui. Aí eu posso vir aqui limpar o desenho, a camada de desenho. Tem certeza de que deseja excluir todas as linhas da camada de desenho? Esta ação pode ser desfeita clicando no botão desfazer. Sim. Observa, ó, sumiu. Se eu quiser desfazer, você vem aqui, ó, qualquer ação que você fez, você desfaz aqui. Eu vou limpar. Ok. Tá? E aí você pode vir aqui, ó, essa aqui é a novidade. Então, isso aqui é uma novidade. Você excluir e fazer no braço seus desenhos. Você pode fazer no braço. Tá? Ou pode vir de algum lugar que você já tenha feito. Se achar melhor trabalhar lá no QGIS, né? Eu gosto de desenhar mesmo no QGIS. Você pode vir aqui e carregar um shapefile ou um KML. Shapefile, é claro, ele tem que estar no formato zipado também. Vou pegar aqui, por exemplo, app. Aí ele pergunta, as linhas carregadas com sucesso. Aí ele jogou aqui, ó, trouxe para cá. Ok? Eu vou jogar aqui. E aí você vai classificar, vai polígono. Aí você vai fazer o mesmo processo, vai fazer as outras linhas, tá? Vai desenhar, vai salvando o teu desenho e depois você manda gerar os polígonos. Manda gerar os polígonos. Aí gerou. Ele deu um erro aqui porque não está fechando, né? Tem que fechar os polígonos aqui primeiro, as linhas primeiro. Ok? E aí você gera análise. Análise do teu mapa. Vou salvar aqui. Bom, feito a capacidade de uso, aí a gente vai partir então para o uso do imóvel. Aí a gente já tem pronto aqui o do mapa e biomas. E aparece uma novidade aqui, que é o uso do imóvel feito por você. É o uso do imóvel autoral. É o que o pessoal estava solicitando. Tá? Esse aqui é o de classe capacidade de uso e aqui vai ser o uso do imóvel. Aí a gente fecha o pacote. Isso aqui é praticamente um laudo de vistoria, né? Onde você pode apurar a produtividade do imóvel. Já é possível, inclusive, já determinar aqui o grau de utilização e o grau de eficiência do imóvel também, já que você consegue fazer o mapa de uso do imóvel de forma autoral. O mapa biomas, a gente já tem uma versão que foi publicada agora recentemente de 2025, essa aqui, se eu não me engano, é de 2024, tá? Que tá disponível aqui. Provavelmente a gente vai ter a gente vai ter aqui uma abazinha aqui para selecionar qual ano que você quer exibir, porque esse aqui não fica perdido, ele vai ficando histórico. 2024, a gente vai ter agora o de 2025 e pode ter os outros anos que vão surgindo, a gente vai alimentando aqui, vai alimentando essa base de dados, tá? Então aqui ele já traz o uso do mapa biomas, tá para o Brasil todo, e aqui são a legenda do próprio mapa biomas, ele faz um clipe com base no perímetro e te dá o percentual e a área de cada classe que ele identificou. Mesma coisa. Aí você também vai poder gerar o texto. Vamos ver se ele está atento. Tenho medo de fazer isso aqui. Passar vergonha. Ao vivo. Dá um gelo na barriga. Aqui, ó. Aí ele gerou um textozinho. Se não quiser, minha gente, o que acontece? Você apaga tudo isso aqui e escreve o seu texto. Ou faz a edição que você achar melhor. Só complementa, bota mais alguma informação. O que é importante aqui?
é que você está no controle da coisa. Não é algo... Essa automatização, o uso da IA aqui, da inteligência artificial, é para facilitar a sua vida. E ela está pegando o quê? Ela não está pegando nada do zero. A gente não está só fazendo a questão. O prompt que é gerado, que é encaminhado para a IA, ela pega essas informações aqui, ó, essa tabela que foi gerada pelo sistema. O sistema gerou a informação, fez o clipe, fez o recorte, fez o tratamento, pega essa informação e com o prompt, o questionamento que a gente fez, ele faz essa análise e escreve para você. É a obrigação sua, como técnico, como o técnico que vai assinar, você fazer a leitura desse documento, não simplesmente mandar gerar e já mandar imprimir. Isso aqui você consegue fazer, acho que em 2 horas e meia, 2 horas você consegue fazer isso aqui, rapidinho. Mas sem fazer análise nenhuma. E aí você está colocando em risco a sua reputação. Tá? Então você tem que realmente fazer essa análise. E aqui o uso autoral é similar ao mapa de uso, tá? Só que aqui na camada de desenhos só veio as estradas, já não veio as linhas, né? Só veio as estradas aqui. Aí o que acontece? Quais são as camadas que você tem? Você tem o de vegetação, de solos e relevo. E tem aqui o de satélite também, ó. Então, digamos que você tem o de solos, aqui, ó. Aí tem a legenda aqui embaixo, para você saber o que é. Você pode tornar isso aqui mais visível ou não, né? Pode cruzar com a camada ou não outra. Ó, isso aqui é o quê? Isso aqui é o agissolo. Aqui já é latossolo, ok? Aqui o cara está cultivando aqui. Você pode vir aqui, então, na sua camada de desenho, você vê aqui, adicionar linhas. Vou fazer uma cor bem grosseira aqui. Tá? Só uma demonstração. Claro que você vai aproximar, vai desenhar bem bacaninha. Aqui eu estou fazendo igual o pessoal lá do mapa do IBGE. Pronto. Bom, feito isso, aí você também tem aqui, ó, a ferramenta de recorte que eu não mostrei na outra. Por exemplo, aqui, ó, se você vier aqui em editar, tentar excluir aqui, você vai ver a linha toda, né? Ó, observe que é uma linha inteira, mas você pode vir aqui, ó, recortar essa linha. Você vem aqui, ó. Agora você tem 2 linhas, ó. Ok? Quando estiver lá na camada de polígonos, ele vai entender que você está na camada de polígonos ativos e você vai poder recortar os polígonos também. Oi. Aí é que é a polêmica agora, que eu vou mostrar para vocês aqui, ok? Feito isso, esse é o dilema que a gente está agora, é por isso que a gente não publicou ainda. Vou salvar esses desenhos. Da mesma forma, eu posso excluir essa camada que eu fiz aqui, começar de novo. Posso carregar essas linhas lá aquela como eu carreguei para o outro lado, também posso carregar essas linhas já prontas aqui. E tem uma outra novidade aqui, que é o upload de uma imagem. Essa imagem aqui ela é uma imagem desatualizada. Quem vai fazer o uso do imóvel, geralmente ele quer fazer um uso atual, ou então de uma determinada data. Às vezes de um ano atrás, ou desse mês, e às vezes depende da cobertura de nuvens, né? Aí você pode ir lá no Copérnicos e fazer o download, fazer um recorte da área que você deseja. Claro que tem que ser na mesma área aqui. E lá fazer o recorte no QGIS e importar esse pedaço de imagem, tá? Eu não vou ensinar aqui como é que obtém essas imagens aqui, isso não é o objetivo, mas você tem como obter essa em dado livre. A gente está pensando aqui, porque a Amazon ela tem um serviço também gratuito também, que disponibiliza as imagens do Copérnicos também de forma gratuita. A gente está vendo aí a possibilidade da gente fazer o download, o recorte dessa cena para esse perímetro. Já direto aqui sem ter que enviar. No próprio sistema ele já fazer o recorte. O problema é escolher qual o período, qual a cena, né? Porque vai depender da cobertura de nuvem daquele momento. Aqui eu vou tentar simular aqui um teste. Aqui eu tenho 2 recortes aqui para essa região. Vou pegar esse aqui. Ó, a imagem satélite validada, compactada e ativada com sucesso. Ó, então tá aqui, ó. Então eu tenho a imagem aqui do
Mapbox e tem um recorte que eu fiz. Vamos ver se tem diferença? Vamos olhar para cá. Ó, então a gente observa que o cara avançou no desmatamento aqui. Ó. Dá para ver aqui, ó, ele tinha uma área de cultivo. Quando essa cena ela foi registrada, a área de cultivo dele vinha até aqui. E essa cena mais recente, lá do Sentinel 2B, a gente observa aqui que houve um avanço aqui no desmatamento. Então, meu uso que eu quero tratar é esse. Então, eu não vou esquecer a imagem do Mapbox e vou gerar minhas linhas em cima dessa imagem aqui. É uma imagem de satélite de resolução de 30 metros o pixel para um levantamento preliminar. Para mim já resolveria, certo? Uma análise preliminar já resolveria. Se for algo mais preciso, você pode fazer o download de uma imagem mais precisa, de um drone, ou o Cibers 4A, tá? Que é 2 metros, né? O pixel, né? Aqui é 30 metros. Né? Então, depende do propósito e qual o objetivo. Exato. Oi, GeoTIFF. Ele está aceitando só GeoTIFF por enquanto. Georreferenciada. Oi? Aí tem que ver o sindicato, como é que ele pode ter acesso a essas informações. Né? Essa da Amazônia eu sei que já dá para a gente, como o acesso é livre, é só questão mesmo de fazer programação mesmo para poder fazer o link e fazer o download já baixa. Né? Mas aí tem a questão de servidor também, porque isso é um dado que pesa, né? Ele vai pesando e aí o que acontece? Você vai mandar uma imagem aqui de até 50 megabytes no máximo, ele aceita até 50 megabytes no máximo, acima disso o sistema vai refugar e quando ele pega essa imagem ele vai dar um recorte nela ainda, acho que 10 a 15% da expansão do perímetro para um lado para o outro e ele ainda faz uma compressão dessa imagem para economizar espaço lá no servidor. Porque o sindicato, nós pagamos esse servidor, certo? Então, banda aí pesa e é caro, não é tão barato não. Então, como isso aqui, a ideia é ficar armazenando, a tendência é isso ficar crescendo e com o tempo, o sindicato ter que ir comprando mais espaço na nuvem para poder armazenar essas imagens, entendeu? Então, uma imagem dessa de resolução muito alta, com certeza ela tem uma carga maior, né? Ela vai ser uma imagem bem maior. Então, depende muito do uso e do propósito que você... Talvez seja interessante, em vez de trazer a imagem para cá, você processar as linhas lá no QGIS, se você tiver dificuldade, e carregar e trazer para cá. Ó. Fazer o upload do KML e já trazer aqui, se você só vai classificar aqui. Ok? E talvez lá na frente a gente pode avançar, já pode trazer a imagem classificada lá e ele entender aqui também que já está classificado e já trazer só nas cores. Pronto, aí eu vou aqui salvar esse desenho e vou gerar polígonos. Gerou 12 polígonos apenas. Então, olha só, cadê meu uso do solo? Está aqui, ó. Tá? Está cinzentinho aqui, ó. Aqui meus polígonos que ele gerou 1, 2, 3, 12 polígonos, tá? Aqui parece que tinha uma estrada aqui, ele cortou aqui também. Aí vem a classificação. Na tabela de atributos, aqui também tem uma novidade, que não tem lá na outra, que é a tabela de atributos. Não, se bem que lá na outra também tem, no fim foi mostrar. Quando você faz a poligonização, ele acaba aqui gerando alguns polígonos com áreas diminutas, que você não consegue localizar para poder fazer a classificação. Então, são refugos. Então, você simplesmente tenta localizar, você não vai enxergar nada com coisa nenhuma. Então, você vem aqui e exclui esses polígonos zerados aqui. Ó. Não interessa esses que tem zero. Esse bem aqui também eu vou deixar. E aí, o que você pode fazer? Ó? Você tem várias formas de fazer essa classificação aqui. Ó. Você pode vir no polígono, vir aqui em editar a classe do polígono, clicar nela aqui e classificar. Dizer que isso aqui é uma área antrópica, não agrícola, áreas antrópicas agrícola, áreas de vegetação natural, água ou outras áreas. Isso aqui, para mim, parece ser áreas antrópicas agrícola. Aí eu posso descer para um nível menor, uma subclasse. Aí seria o quê? Culturas temporárias ou culturas permanentes. Vou chamar isso aqui de culturas temporárias. Tá? Se você tivesse escolhido lá áreas de vegetação natural, aí seria outras subclasses. No caso aqui eu escolhi
áreas antrópicas agrícolas. E aí eu vou botar aqui como culturas temporárias. E se quiser detalhar mais, você poderia botar graníferas, se for soja, que eu acho que é o caso lá, ou bulbos, hortícola, e aí fazer o detalhe aqui, ó, e confirma. Aí ele já, ó, começa a aparecer aqui, ó, meus polígonos não classificados e minha área que eu classifiquei como granífero. Tá? Digamos que isso aqui seja vegetação natural, florestal. E se eu quiser, ó, eu posso botar alguma restrição aqui. No caso, não é. Tá? Eu vou deixar aqui. Digamos que isso aqui seja vegetação natural, áreas protegidas pela Lei 12.651. Aí eu vou botar aqui como área de reserva legal. Tá? Vou salvar. Aqui, digamos, eu vou botar como áreas antrópicas, agrícolas. Vou botar como pastagem. E aqui também. Ok? Aí vou salvar. Ainda ficou um polígonozinho, ó, pequenininho aqui, ó, de 1.9. Você pode vir aqui na tabela de atributos, tentar localizar essa área não classificada. Tem essas áreas aqui não classificadas, ó. Você pode vir aqui, ó, localizar. Ele vai tentar. Aí você pode vir aqui, ó, digamos que seja áreas vegetação natural, florestal. Ok. E aí ele vai sumindo, vai diminuindo aqui a quantidade de áreas não classificadas. Ó, só tem 2 agora. Ok? Que é para na tua legenda lá não ficar aparecendo essa área não classificada. Não vou preencher, vou salvar os polígonos. Polígono salvo. E posso mandar gerar o texto. E aí você já tem seu mapa de uso. Ponto. Você pode fazer tudo aqui ou pode trazer de outro lugar. Não, aqui não. Você só teria que selecionar. Isso aqui é que a gente ainda não tivemos uma reunião com o grupo para bater o martelo com relação a isso, tá? A ideia é a gente já ter pré-definido. Eu acho que seria interessante, porque se a gente abrir para coisa, começa a ter muito detalhe. O que a gente, como é um banco de dados, se surgir alguma classe que não contempla, com as sugestões a gente pode incrementar essa classe que possa surgir. A gente vai tentar implementar todas elas. A gente está pegando aqui, acho que é do IBGE, esse dado aqui do IBGE, a gente está ajustando aqui com a nossa realidade, tá? Porque ele é bem exploratório, a gente quer detalhar um pouco mais aqui, mas a gente vai ter que ter essa reunião ainda para discutir, para ver isso aqui. E talvez abrir um pouco mais para os colegas das regionais para poder dar a sua opinião também, tá? Antes de fechar completamente. Mas a ideia é deixar mesmo só para a gente poder escolher. Ok? Bom, como é que está nosso tempo aí? Bom, tá tranquilo? Porque ainda tem um módulo, eu vou avançar mais aqui. Aí tem a parte de sobreposição, tá bom, pessoal? Que é aqui, minha gente, aí vai gerar também, ó, o mapping também. Ele não... Tudo gera mapa. Ele não coloriu aqui. Tem que ver o que está acontecendo. A sobreposição com a área de projeto de assentamento. Aí ele vai cruzar esse imóvel com a camada do acervo fundiário, né? E vai identificar o que tem de projeto de assentamento. É uma ilha, né? Cercado de assentamento esse imóvel. Né? Sobreposição com acampamentos. O Sávio já passou para a gente uma camada mais atualizada, não é essa, já tem uma camada mais atualizada. CIGEF. Aqui tem os imóveis que estão certificados. Tá? CAR. Aqui, ó, provavelmente tem o CAR dele aqui, a gente não identificou, o sistema identificou, mas tem uns polígonos, tem uma loucura. Aqui é que é o problema do CAR, a gestão territorial. Como é que trabalha essa questão? Esse aqui é um desafio, talvez, da nossa carreira de propor algo para tentar solucionar isso aqui, que vai levar dezenas de anos aí para poder analisar tudo que foi lançado aí nessa base de dados, né? Aqui está pior do que o SNCR, né? Tem lugar que tem 2, 3 andares. Acho que aqui já tem bem 5. Opa. Gerei.
Caramba, é muita coisa. Ó, gerou. A análise de sobreposição do cadastro ambiental com o imóvel de terceiro revela conflitos significativos. Os principais imóveis sobrepostos com seus respectivos áreas e hectares pessoal de conflito. Ele pegou só os maiores aqui, tá? Porque vem o detalhe lá no mapa e no laudo, o detalhe seria cada um. Isso aqui você poderia, com essa informação, entrar lá no SICAR e tentar identificar quem é o proprietário desse imóvel, né? E notificar, se fosse o caso de um projeto de assentamento, né? Tentar cancelar aqueles cadastros que estão sobre uma determinada área, ou então já tentar inviabilizar esses cadastros para já sumir da base de dados. A gente já pode ir tratando isso. No futuro, será que poderia subir o nome do proprietário, já ele, essa informação? Porque cada nós a gente não consegue ter esse acesso, nem todo mundo. Eu tenho uma senha lá de monitoramento. Eu também tenho essa senha de monitoramento. É verdade. É verdade. Aí tem que ver como é que vai ser o sindicato exatamente, para fazer essa gestão, para obter esse acesso, esse nível de acesso, né? Porque aqui, esse dado aqui ainda está no banco de dados, mas a gente já está trabalhando o serviço lá para que eles tenham um serviço para poder fazer isso aqui online. Porque isso aqui também é dinâmico, né? Todo dia muda. Então, isso aqui a gente já está trabalhando também para ficar de forma online, não ter que ficar armazenado na base de dados. Sim. Sobreposição com área de interesse minerário. Aqui não tem nenhuma, por incrível que pareça. Iria aparecer uns polígonos de cor laranja, né? Os polígonos lá de interesse minerário geralmente aparecem em alguns lugares. Sobreposição com área unidade de conservação. Não se sobrepõe, mas tem aqui próximo uma reserva biológica do Gurupi, né? Que está a 1,2 quilômetros, 1,02 quilômetros com a área federal, tá? Quilombolas, não tem sobreposição e nem proximidade com áreas quilombolas. Indígenas, não tem, mas tem uma reserva indígena aqui, está aqui, ó. Mas como está bem distante, não apareceu nem como proximidade, mas teria, se tivesse ficado pelo menos a 15 quilômetros, tá? Embargos, isso aqui é um serviço que está online, ele vai lá no site do IBAMA, na base de dados do IBAMA, faz essa consulta, porque isso aqui, como uma informação que toda semana eles estão atualizando, então a gente sentiu a necessidade de não ter esse dado no banco de dados. Ele vai lá no serviço deles, lá do IBAMA, e é por isso que demora um pouquinho, porque ele vai cruzar esse dado. Pronto. Aí esse imóvel aqui ele tem um embargo, tá? Em uma área de 189 hectares. Isso tudo também vão gerar mapas, né? Todos eles aqui você gera um mapazinho. Bom, feita sua análise, aí você pode desabilitar aquilo que você não quer, ou pode manter, e vir aqui para a conclusão e pedir para gerar a conclusão. Como aqui a gente não alimentou quase nada, né, não salvou, quase não gerou texto, porque ele pega aqueles textos lá, aquelas análises que ele fez e vai tentar fazer uma análise de prós e contras e vai dar uma sugestão. Agora, não necessariamente você tem que acatar essa sugestão. Você vai ler, vai dizer se concorda ou não, se discordar, você altera o texto e coloca o seu parecer. Tá? Então, ele faz uma análise aqui. Ele elenca aqui os pontos fortes do imóvel, área expressivamente potencial produtivo, cobertura florestal significativa, localização estratégica e acesso adequado, tamanho adequado para assentamento, pontos fracos e de atenção, risco, né, que é a infraestrutura de acesso incompleta, dados físicos e produtivos incompletos. Ele está dizendo que está incompleto, então não tem como analisar. Aí ele já vai, então, analisando aqui, vai dizendo que está incompleto. Observações, né? Sobreposição com o K, ação necessária, imperativo, ação necessária com relação a polígonos, sobreposição de interesse minerário,
Recomendações com ressalva. A fazenda apresenta atributos positivamente de assentamento, né? Notadamente a sua área expressiva. A capacidade produtiva demonstra pelas áreas. Você pode dizer que não, isso aqui não presta para porra nenhuma. Acabou-se. Acaba que eu vou deixar que tá. Pronto. Vamos avançar então. Feito isso, aí a gente vai para a quarta etapa, que é a revisão. Isso aqui não aparece não é porque aqui ela está no modo de desenvolvimento. Aí aqui ele vai vir com a capa do teu laudo, no caso aqui é para o INCRA, tá? E vai aparecer aqui o estudo técnico de modo rural, o nome da fazenda, a finalidade, a data, o responsável técnico, aqui o logo do INCRA e aqui o do Territorial Geo. Vem uma contracapa aqui também, dizendo que é um estudo técnico de análise prévia de assentamento de viabilidade, e aí vai, responsável, 2026, o sumário, tá? Com todos aqueles itens que a gente enumerou. Se você tivesse desmarcado lá, não iria aparecer aqui, aquele item. Você pode clicar nele aqui e ele avança direto para o item lá, tá? E aí eu vou avançando aqui aos poucos mesmo. Considerações preliminares, que a gente preencheu lá. Se tiver encontrar alguma coisa errada aqui, você pode voltar lá e editar. Objetivos, identificação do proprietário, a identificação do imóvel, localização e acesso, aquele texto lá que deu trabalho para gerar, vem o mapinha aqui da localização e acesso, bonitinho, vem aqui a legenda com a descrição, com detalhe, tá? Vem aqui a fonte também, ó, OpenStreetMaps, as características físicas da climática, é o clima equatorial, não veio nenhum texto que a gente não mandou gerar, não preenchido, tá? Vegetação, relevo, solos, recursos hídricos, aptidão das terras, capacidade de uso do solo, autoral, não gerei lá o texto, então ele não salvou. Sobreposição com áreas de interesse social e ambiental, sobreposição com acampamentos, CIGEF, CAR, aí veio tudo aqui, ó, CAR, agência ANA, ANM, unidade de conservação, terras indígenas, quilombolas, embargos, aí vem aqui a conclusão, pronto. Aí está satisfeito? Você pede para gerar o PDF. Obrigado. Deu um erro aqui. O que acontece? É porque tem que abrir um outro servidor para poder gerar esse PDF. Mas ia gerar aquele mesmo dado lá, tá? Só para você imprimir. Então, quem já acessou na plataforma que está funcionando, porque são dois servidores que trabalham em conjunto para poder não pesar. Aí vai gerar o PDFzinho para você baixar, assina digitalmente com qualquer ferramenta de assinatura digital e faz o uso dele que você achar melhor, tá bom? Desse laudo. Ok? É isso que é esse módulo. Então, ele está pronto, já tem essas melhorias aqui que vão estar disponíveis para os senhores aí em breve. E, para finalizar, aí vamos falar rapidamente aqui do módulo de pesquisa, tá? Esse também vai ser lançado em breve, a gente acredita que é tão... Opa! Só ainda nesse módulo, essas melhorias aí vão quebrar um galho para a gente, porque realmente tudo que implementou aí eram as dificuldades que a gente estava tendo. Mas tem uma especificamente que foi feito nesse primeiro momento, eu queria saber se dá para implementar em relação à sobreposição. Muitas vezes a gente pega algum imóvel, é composto mais de uma matrícula, mais de um perímetro no CIGEP, mais de um K, e aí a gente só consegue colocar no apenas um código desse, né? Um código SNCR, código do K. E acontece que lá na sobreposição ele acaba dando sobreposição restante imóveis que tem a possibilidade de colocar logo lá no início, a gente inserir mais de um código SNCR para a gente entender que se trata de vários pedaços para compor. É possível.
É possível. O que dá para sanar enquanto não chega isso é você fazer isso no QGIS. Você baixa, junta num shape só, pega esses polígonos, copia eles, joga num shape só e manda esse conjunto de polígonos, entendeu? Aí ele vai sobreposição, entendi. Lá no caso, eu estou usando esse módulo para avaliação, só que eu utilizo o mapa. Uhum. Aí a gente justifica lá que aquela sobreposição Sim. encontrada, trata do mesmo imóvel e tal, que a gente não consegue fornecer isso, mas um código vai ser diferente. Entendi. Aí você já pode, tá anotado aqui na cabeça, mas você pode vir aqui, ó, em sugestões, se já não fez ainda. E não fez, né? Fez? Não? Aí eu iria agradecer, porque corre isso de eu esquecer, tá? Aí vai aqui, entra lá e manda a sugestão pra gente aqui, detalhando direitinho, que aí a gente vai tentando atender. Até mesmo porque várias dessas alterações foram sugestões que os colegas foram fazendo. Mas eu entendi e está correto. É possível sim fazer essa análise. Você, em vez de escolher só um código só, já escolher vários outros. Ou então, no caso de você enviar o perímetro, já tentar excluir aquelas áreas lá. Vamos ver como é que a gente vê isso aí, tentar estudar. Isso. Exatamente. Ele já tá ajustado, já está fazendo esses ajustes. Essa versão nova aqui ele já corrige uma boa parte disso. Você pode cortar ali e excluir para baixo e começar a fazer daquele ponto em diante. Aí ele vai entender agora a ordem, que ele realmente não estava com esse problema. Agora sim, ele já está entendendo que tem que começar de lá da sede do município, naquela sequência. Isso aí foi corrigido. Eu espero que pelo menos os testes que eu já fiz aqui já está sanado essa questão. Perfeito. Opa, é porque não deu tempo de mostrar aqui. Ok, podemos avançar? Esse outro módulo, isso aqui não tem nada pronto ainda, que é a parte aqui na base de dados, na plataforma. O que a gente vai mostrar aqui para vocês é o aplicativo, tá? Esse aqui é o aplicativo. Vou deixar aqui mesmo assim. Imaginem que isso aqui é um celular ou um tablet, tá? E aí vai ser vocês vão ter um local aí para poder baixar esse aplicativo e instalar aqui no seu aparelho. E aí ele vai ter essa carinha aqui, onde vai aparecer seu nome, vai aparecer um mapa aqui com as pesquisas, ou melhor, com os elementos que você já vai coletando. Quando você coleta o elemento, ele já vai aparecendo aqui para ver se está caindo realmente no município correto, né? Às vezes você está lá em cartório fazendo o levantamento das informações, pega os dados dos elementos que foram transacionados, porque no PO a gente faz muito isso. A gente vai primeiro em cartório, identifica os elementos que foram transacionados durante um determinado período e já vai lançando no sistema, tá? E aí ele já vai alimentando. Depois a gente vai para a segunda etapa, que é para a visita de campo. A gente, dentro daquele universo de elementos, com a base na localização, às vezes você vê, tem vários elementos, mas estão ali amontoados, muito próximos uns dos outros. Então, eu escolho ali, eu já faço um planejamento aqui dentro dessa região. Aqui, ó. Tenho 10 elementos aqui, tudo pertinho do outro. Não preciso dos 10. Basta pegar um ou dois, é suficiente. Aí eu já vou fazendo uma rota para eu percorrer os elementos que me interessam. Vou tentando fazer um filtro, aí, uma seleção dos imóveis por área, por localização, uma distribuição melhor. Às vezes o colega não, eu peguei 50 elementos, mas quando a gente vai ver, está tudo
tudo amontoado ali. Ali não representa muita coisa, principalmente se for para o Hunt, por exemplo. E aí você quer ter uma distribuição espacial melhor, ok? Se for muito próximo do imóvel, beleza, mas se não for, às vezes não é interessante. E aqui a gente vai ter alguns dados dos elementos que estão gravados localmente, os que estão pendentes e os que estão sincronizados, tá? Aqui você vai ter um painelzinho aqui de botões, onde você vai poder ver aqui a parte central, os elementos que já estão coletados, que já foram identificados. Aqui vai poder sincronizar e aqui vai ter algumas informações do seu perfil. Voltando aqui para o dashboard, aqui você vai poder adicionar um novo elemento e aqui é que está a ficha de pesquisa. Aquela ficha de pesquisa que você vai para campo no papel, vai fazer as anotações ali, e você, em vez de levar essa folha de papel, você ou até pode depois tentar transcrever para cá. Às vezes a pessoa se sente mais confortável, de fato, coletar as informações no papel, né? Ou então nem leva ficha nenhuma, vai anotando. O risco é de você esquecer de fazer alguma questão, alguma pergunta, e lá, eita, esqueci de perguntar isso. Aquela informação é importante. Então é importante, quando você for fazer entrevista, você ter um guia, um checklist das informações que são realmente importantes para o seu trabalho. Bom, aqui você vai ter vários cards, aqui, vários formulários. Aqui você vai ter a identificação do elemento. Se eu tentar avançar, você vai ver que nós temos vários cards para poder navegar. Aqui o tipo de informação é importante. Pode ser transação, oferta, opinião, vai ser transação. Se for transação, ele pergunta qual é a motivação da transação. Aqui tem uma ajudazinha, tá? De o que é isso, motivação da transação? Se ela é típica ou equilibrada, interesse específico do comprador, liquidação forçada, que é a pressão do vendedor. O que é isso? Por exemplo, a transação típica é aquela que o imóvel está sendo ofertado e negociado dentro do tempo normal, não tem pressão nenhuma. A de interesse específico, que é a pressão dada ao comprador, por exemplo, tem um terreno lindeiro, e aí ele quer ampliar sua propriedade, talvez para fazer um estacionamento, alguma coisa do tipo. Então, aquela propriedade só a ele interessa. E aí ele se acha na situação de pagar um valor a mais. Então, é um valor outlier aí que está discrepante, é um dado discrepante que você está levantando. Então, esse dado, se você tiver essa informação, por que você está vendendo? Essa é uma informação. É porque eu fui forçado, eu estou querendo comprar esse terreno aqui, porque eu quero ampliar o meu aqui, porque eu quero fazer, eu até paguei a mais por isso. É essa questão do interesse específico. A gente discutiu muito isso, não foi, Priscila? O interesse específico na questão da ancianidade, quando o INCRA ele é um comprador específico, né, em certas áreas que estão lá ocupadas e que a gente poderia ou não pagar um valor a mais, apesar de ter a ancianidade da posse lá, já existente, né? E aí tem uma discussão muito forte em relação a isso. Liquidação forçada, por algum motivo o cara está precisando do dinheiro, quer vender a terra e ele vende mais barato, se sujeita a vender mais barato por conta de uma dívida ou não, ou outra coisa. É isso. A fonte do elemento, cartório, anúncio, comprador, digamos que foi o cartório. A fonte das informações, foi informante, foi uma vistoria in loco, foi uma vistoria remota. Tá? Vistoria in loco. Se foi in loco, foi realizada por um engenheiro de avaliações. Essa é uma informação importante, né? Para até definir o grau de fundamentação do laudo, né? Porque se for uma vistoria realizada por um engenheiro de avaliação, o grau melhora, né? Os prazos, né? Pedida inicial, o valor inicial que foi dado, a data da transação, o valor da transação, a forma de pagamento, se foi à vista ou a prazo. Se for à vista, beleza. Se for a prazo, a gente pode calcular ele com base no número de parcelas e taxa de juros. Aí você pode fornecer uma entrada, um número de parcelas. Digamos que foi em 6 parcelas. Qual foi o valor da transação? Deixa eu botar aqui, 120 mil. 120 milhões. Tá. E aí, digamos que foi em 6 parcelas anuais, a taxa de 12%. Não teve entrada. Aí está aqui, ó, o valor à vista. Ele traz para o valor presente, né? Calcula o valor presente, traz o valor aqui para você. Já calcula tudo bonitinho para você. Aqui ele vai automatizar. Você pode alterar essa data da coleta. Aí você consegue avançar. Aí aqui você vai preencher os participantes.
Tá? Você vai botar o nome do participante, o papel dele, se ele é o comprador, se é o vendedor, digamos que ele é ou o procurador, representante legal, ou informante ou opinante qualificado. Tá? O tipo de pessoa, digamos que é física, aí vai botar o CPF e aí vai preenchendo as outras informações. Se tiver mais alguém envolvido, você adiciona aqui e vai aparecer aqui embaixo, ó, mais alguém envolvido. Se quiser excluir, você exclui e avança. Você pode botar o nome do comprador, do vendedor, do informante, de quem opinou, se for uma opinião, de quem opinou, entendeu? Você pode caracterizar as pessoas envolvidas aqui na tua ficha de pesquisa. Então ele vai abrindo uma ficha para cada indivíduo e você vai alimentando aquela informação que você achar interessante de lançar. Informações do imóvel, dados gerais, a denominação, fazenda 01, a área, 3.500 hectares, 3.450, localização e acesso, digamos que está na Bahia, o município, ele vai filtrar para o município sede, município polo, se tiver, você pode fornecer aqui também, porque às vezes, por exemplo, aquele imóvel está lá em Bom Jardim, está a 100 e tantos quilômetros, mas às vezes, como está bem distante, provavelmente o município polo não é Bom Jardim, talvez seja o município ali mais próximo ali. Então seria o município polo, seria interessante. A distância ao município sede, distância ao município polo, distância da via asfaltada, situação do acesso, botar regular, descrição da rota, aqui ó, você pode digitar. A gente está pensando aqui que talvez, se você não tiver tempo de preencher aqui, você pode ir lá na plataforma, a IA já gerar esse texto aqui para você. Certo? Se o imóvel possui polo valorizante, se tiver, você bota aqui que polo valorizante é esse e a distância ao polo valorizante. Tá? E aqui você pode adicionar coordenadas de referência. Se você for lá no imóvel, ou então no próprio cartório, se você tiver um documento e tiver uma coordenada, se você for no imóvel, você vai usar o GPS. Tá? Ele não vai funcionar aqui porque essa máquina aqui ela não tem GPS, mas no celular ele vai ter o GPS e vai aparecer a janelinha aqui, ele vai ligar vai pedir para você autorizar o uso do GPS, aí você autoriza, aí ele vai começar a usar o GPS do teu celular. E aí ele vai melhorando a precisão, dependendo do local que você está, e você marca aquela coordenada, ela vai jogar as coordenadas aqui, ok? Aqui no caso eu vou digitar P1, eu posso usar graus decimal, grau, minuto, segundo ou UTM, tá? Vou botar decimal mesmo. 5 graus e 56, 12, 40, não, 40 e 46, ponto, sei lá. Aí quando faz isso, ó, você já pode conferir, ó, se está caindo de fato. Se não está caindo lá nos Estados Unidos ou na Europa, aí você já vai... já sei onde é o imóvel. Tá aparecendo aqui, já vai aparecendo a coordenada do ponto. Ok? A coordenada que você está lançando. Então você já vai, ó, no próprio levantamento, você já vai identificando espacialmente esse elemento e já vai vendo a distribuição. Se você vai no cartório ali, vai levantando dados, e vai caindo tudo ali. Não precisa mais de elementos aqui não. Nessa região aqui já tem demais. Basta o que já tem aqui, já é suficiente para eu pesquisar. Adicionou, aparece aqui. Você pode adicionar diversos pontos aí, N pontos, ok? Documentação e registro, código do SNCR, CIGEF, CAR, você preenche ou não se quiser, o sistema pode depois preencher para você. Tipo de informação cartorial, se é certidão, se é registro, se não possui documento. Matrícula, livro, folha, ficha. Isso aqui você pode informar o que achar que é necessário. A data da escritura, valor declarado. Esse valor aqui a gente às vezes preenche lá, mas não tem, só para comparar mesmo, porque a gente sabe que o valor declarado lá no cartório é fake, né? É aquele valorzinho que só para pagar aquele imposto lá de transferência, e aí quanto menor, melhor. Então não tem nada a ver com o valor realmente que foi negociado. O que me interessa aqui é que é o imóvel que foi transacionado. É uma transação. Então, por isso que é importante eu identificar quem comprou, quem vendeu, o anunciante, quem participou dessa transação, para eu poder ir atrás dele e tentar fazer essa entrevista para poder obter o valor realmente da informação. É esse o nosso árduo trabalho na avaliação.
Quem trabalha com HUNT sabe disso, e quem faz a avaliação também. Bom, aqui você pode caracterizar as classes de capacidade de uso do imóvel, tá? Aí a gente estava aqui com a ideia de ter várias escalas, a Priscila aqui estava utilizando várias escalas. A gente tem a do INCRA, tá? Que é o do Manual de Obtenção de Terra. E aí você pode vir aqui adicionar as classes, digamos que meu imóvel tem classe 3, digamos que 30% do imóvel é classe 3, que tem classe 6, digamos que tem mais 20, que tem classe 7, tem mais 10%. Tá? Aí eu vou botar, não botei classe 4, vou botar aqui classe 4. Vou botar aqui mais 30%. 30, vou botar 40. Fechou? Fechou, não está demais. Vou botar aqui 10. Vou botar aqui classe 8. Vou botar mais 20%. Para fechar. E fechou 100%, tá? Aí, ó, quando eu esqueci de mostrar, quando você vai fechando aqui, ele vai calculando as notas. Deixa eu desfazer aqui, ó. Ele já desfez, ó. Se eu botar aqui 20, ele calcula automaticamente, tá? Então tem aqui o fator solo, né? O fator de solos aqui, que é aquele das classes capacidade de uso. O fator de acesso, a gente botou lá regular, então ele te dá a nota, multiplica aqui, tu tem a nota agronômica, ok? Para esse elemento que tu está pesquisando. O uso do imóvel, você pode botar aqui, ó, só algumas variáveis para tratamento estatístico futuros. Então, alguns colegas estão pedindo que coloque essas informações, que são algumas informações depois para poder fazer alguns tratamentos futuros, tá? Área mecanizável, percentual de área aberta, de pastagem, agricultura, mata, área não utilizada, reserva legal, área de preservação permanente, tipologias. Isso aqui a gente está ajustando ainda, né? As tipologias aqui seria mais para enquadrar a questão do HUNT, os dados lá do HUNT. Se tem poceiros, se tiver poceiros, você pode identificar aqui o tempo de ocupação, né? Poceiros com mais de 1 ano, entre 1 e 5 anos, o percentual de área ocupada, aí ele te calcula a ancianidade para esse imóvel que tu tá identificando. Se tem passivo ambiental, você vai descrever que passivo é esse e o valor desse passivo. Ativo ambiental, você também já pode descrever e calcular aqui. Tá? Vou avançar. Recursos naturais de infraestrutura, se tem recursos hídricos, se é meteorológico, dessedentação animal, humana e animal, potencial de irrigação, irrigação presente. Se eu marcar irrigação presente, aí ele vai pedir a área irrigada. Infraestrutura, tecnologia, energia elétrica, indisponível, monofásica, trifásica. Se botar indisponível, eu vou botar a distância. Qual é a distância até a rede? Vou botar que tem monofásica e bifásica. Nível tecnológico, insuficiente, adequado, avançado. Isso aqui com relação à infraestrutura. Conectividade com celular, internet, se tem ou se não tem. Benfeitorias em relação à atividade principal, são suficientes, adequadas, completas. Estado de conservação delas, necessita de reparos. Isso aqui está tendo uma divergência lá no grupo, talvez a gente tire isso aqui. E alguma observação geral que você queira colocar. Aí você pode escrever o texto, se quiser, de alguma observação que não contemplou no formulário. Você avança. Claro, minha gente, toda vez que você avança, ele já vai salvando as informações no banco de dados. Porque se faltar bateria, ou se tiver que sair correndo por algum motivo, aí fica salvo as informações. Então, fica tudo gravadinho aqui, tá? E aí vem a parte de benfeitorias. Você vem aqui adicionar as benfeitorias, e aí ele vai abrir um leque aqui para você dizer qual a categoria da benfeitoria. Edificações residenciais, instalação linear, cerca, rede, sistema e equipamento, obra de terra hidráulica, produção vegetal, pastagem. Se for edificação residencial, aí ele vem aqui para você fazer uma descrição. É uma casa sede. A área construída, digamos que seja 120 metros quadrados. O valor unitário, digamos, seja 3.500. O estado de conservação regular, a funcionalidade adequada, e aí ele já calculou aqui o valor
calculado, tá? E ele já calcula aqui o percentual com relação ao valor total do imóvel, 0,31%. Aí você pode adicionar outras, digamos uma instalação linear. Ele já botou aqui, está aqui. Ali, instalação 2, seria uma cerca, se fosse o caso. Comprimento, ou seja, em metros, vou botar 1.000 metros. O custo unitário, digamos que seja, sei lá, sem noção, R$200. Está muito, né? Vou botar R$20. Não, está pouco, 150. Estado de conservação, regular. Se ela estiver em pé, está adequada. Construída pelo proprietário na divisa, se for, só vou pagar a metade, né? Só vou pagar a metade. Funcionou, não? Funcionou. Ah, tá aqui. Funcionou. Aqui. Aí ele vai calculando tudo. E aí, minha gente, você tem, para cada tipo de benfeitoria, ele vai ter uma forma diferente, às vezes uma diferençazinha de forma de preencher o formulário. Aí fica para vocês, quando tiver funcionando, você ver quais são os detalhes que tem para cada tipo de benfeitoria, tá? E aqui você finaliza. E aqui ele não apareceu, deixa eu ver se apareceu. Onde foi que eu salvei? Eu não olhei qual era o estado. Não apareceu não, né? Fazenda 01, né? Apareceu. Fazenda Siqueira. Fazenda 01, tá aqui, ó. Aqui a internet. Aí em Tocantins, né? Ele caiu lá em Tocantins aqui, ó. É porque não atualizou ainda automaticamente, tá? Tem alguns ajustes que eles estão fazendo aqui para poder ficar legalzinho. Mas ele vai aparecer aqui de imediato, é para aparecer de imediato. Na hora que salvou lá, vou ir para cá, já é para atualizar a tela aqui com a coordenada, com o pontozinho. Aí você já vai confirmando. Aí realmente esse imóvel me interessa, porque está próximo da região de interesse que eu estou trabalhando, você vai confirmando. Se o ponto cair lá, você está trabalhando no Maranhão e caiu lá na Bahia, então tem alguma coisa errada na coordenada que você lançou. Naquele momento lá que você for dentro da coordenada. Então você já pode ir lá fazer o ajuste, que tem algum dígito lá que você lançou equivocado. Está satisfeito? Aí você pode vir aqui, ó, editar. Você pode editar o dado, fazer as atualizações. Vai poder excluir. Não está podendo excluir aqui ainda, mas vai poder excluir. E vai poder sincronizar. Também não está funcionando ainda. Aqui a gente vai poder atualizar com a base de dados, e aí quando sincronizar, essas informações vão aparecer aqui para você também, ó, sincronizado ou não. Tá? Você tem duas pessoas trabalhando ao mesmo tempo com o mesmo elemento. Você mandou sincronizar, ele vai pegar a data mais atual, né? Porque ele vai ter a data de atualização. Você baixou um dado e alterou, salvou e tenta enviar, ele vê se aquela data está diferente. E nunca vai ter um risco, porque ele gera um ID único, mesmo que estando aqui, ele vai gerar um ID único, que nunca vai ter problema de cruzamento com a base de dados. Então está ficando muito bom mesmo essa ferramenta, e facilita bastante o trabalho da gente quando a gente for fazer tantas avaliações aí, e para coleta de dados e a sistematização disso, porque o que é que acontece? Você coletou aqui, sincronizou, enviou, aí você vai vir aqui na plataforma e vai imprimir a ficha, o PDFzinho da sua ficha para você jogar dentro do teu trabalho, que você está fazendo a tua avaliação. Você vai poder filtrar aqui elementos que você coletou e de outros colegas que também trabalharam na região, ou de um período diferente para poder fazer esse trabalho. Então, tudo isso é possível. Sim, sim. A gente vai poder abrir ela aqui também, individualmente, finalizar a edição aqui. Como eu vinha falando lá, por exemplo, a rota. Eu não vou preencher isso no celularzinho, eu não, nem preencho. Eu pego só os dados que são importantes, quem comprou, quem vendeu, quem participou da transação, a localização disso e o valor do imóvel. E se eu tiver a oportunidade de visitar o imóvel, eu vou pegar outras informações, as classes de solo existentes, a vegetação, as benfeitorias que eu estou identificando. Se eu estou fazendo análise remota, eu posso pegar esse perímetro, você tem uma coordenada, eu jogo lá, tento identificar o perímetro desse imóvel no CA ou do SNCR, e pela imagem de alta resolução do Google, você pode ver lá e ver quais são as benfeitorias que tem lá.
certo? E cruzar e medir ali, tentar medir, tem uma casa, tem um galpão, tudo isso dá para fazer, minha gente, hoje. No QGIS dá para você fazer. Então, mesmo que remotamente, você tem uma noção de quantificar o valor daquelas benfeitorias. Claro, se você já tem uma base de dados de cálculo de benfeitorias. Eu sei que um metro quadrado de um galpão é X, que 1 quilômetro de cerca é tanto. Então, a gente tem que ter essas informações também dos nossos armazenados para a gente poder, e atualizadas para a gente poder agilizar o trabalho. E essa é a intenção do módulo lá de benfeitorias. Lá no de benfeitorias, essa é a ideia. Os colegas vão fazendo orçamentos e eles também vão estar disponíveis para a gente, atualizados para aquela determinada região.